Bom, minha gente, eu acabei de gravar o meu vídeo da aula da Escola Bíblica Dominical. Inclusive, o propósito desse canal simples que eu fiz foi justamente esse, para dar essa assistência, enquanto nós estamos nesse período de afastamento social, não podemos ter as nossas aulas presenciais. E, inclusive, sinto muita saudade, espero que logo logo a gente possa estar juntos. Então é um grupo um pouco restrito, não tenho nenhum propósito de ser YouTube, até por isso nem divulgo tanto. E mais algumas pessoas, mesmo assim, pediram para que eu mostrasse os meus livros, que sempre estão aqui atrás nas gravações. E eu vou mostrar para vocês alguns deles, não são todos os que eu tenho. Eu tenho esses e tenho outros que estão guardados no meu quarto e outros que estão na minha casa lá em Mubassa. Eu estou aqui no meu apartamento em Quixadá e aqui é o meu lugar de estudo, é o lugar onde eu faço as minhas leituras, onde eu procuro alimentar a mente, né? Aprender um pouquinho. Eu vou mostrar para vocês o primeiro livro. Esse livro é um devocional do Billy Graham. Dia a dia com o Billy Graham, devocional diário. São 366 textos edificantes, um alimento para o dia a dia, dado um versículo, a partir daquele versículo um texto e no final uma oração, é um devocional e vocês podem perceber a beleza desse livro, todos os detalhes, é incrível, é maravilhoso. Eu tenho outros também do Billy Graham, Minhas Últimas Palavras foi o último livro que ele escreveu, ele faz uma reflexão sobre a sua vida, o seu ministério, sobre as vivências que ele teve, sobre a realidade da igreja nos dias atuais. O Billy Graham morreu em 2018, mas deixou uma história de vida, um testemunho edificante demais para qualquer pessoa. Inclusive tem alguns documentários sobre ele, tem muitas pregações dele no YouTube, eu recomendo para vocês, para que vocês percebam o que é um verdadeiro cristão. Billy Graham foi o maior evangelista do século XX, um dos maiores de todos os tempos, e eu acho que é praticamente impossível surgir outro cara como ele nos próximos séculos aí pela frente. Esses aqui são uma coletânea do C.S. Lewis, é uma coletânea de 5 livros, e todos eles muito bons. Tem um livro, esse último que está embaixo, um branquinho, que é A Abolição do Homem. E parece que o C.S. Lewis estava escrevendo nos dias de hoje, esse cenário que a gente está vivendo, caótico, onde as pessoas querem reescrever o passado, reescrever a história, desconstruir as bases que sustentam a sociedade e fazer uma revisão por um cunho ideológico, narrativo dos fatos passados, negam a reconhecer e a conviver com esses erros que vieram do passado e também a valorizar as coisas boas, querem recomeçar a sociedade do zero. Ele fala de tudo isso nesse livro, é muito bom, eu recomendo para vocês. Aqui eu tenho uma coletânea da Primeira Guerra Mundial, uma coletânea da Segunda Guerra Mundial. Eu tenho um gosto muito grande por compreender aquela época. Não é um gosto pela guerra em si, mas é para entender aquele contexto, o que aconteceu antes da guerra, durante a guerra e depois da guerra. A humanidade ela é formada a partir dos grandes acontecimentos. Esses grandes acontecimentos eles moldam muito dos nossos comportamentos, dos nossos relacionamentos. São momentos de ruptura, eu poderia dizer. Nós trabalhamos na psicologia com um contexto do inconsciente coletivo, é um conceito psicológico. Alguns também abordam na antropologia, na sociologia, para analisar a formação da mentalidade, da cultura, dos costumes humanos. E grandes eventos catastróficos, eventos trágicos, eventos de proporções mundiais, eles causam impacto no nosso inconsciente coletivo e eles causam também uma mudança de comportamento em muitas circunstâncias. Muda-se o comportamento familiar, a relação entre pais e filhos, a relação entre as pessoas na sociedade, enfim. O último grande evento que aconteceu e que fez uma mudança muito grande foi a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, quando você vai estudar um pouco sobre isso, você percebe que aquela geração da década de 60, de 70, do início do movimento hippie, Woodstock, toda aquela coisa, era uma reverberação, uma ressaca dos movimentos que aconteceram no mundo nas décadas de 30 e 40 e da modificação de comportamento, de visão de mundo, de perspectiva, de relacionamento entre pessoas.
Hoje nós vivemos um contexto crítico, alguns acreditam que vai ser também um ponto de ruptura para grandes transformações na humanidade. Eu ainda vejo isso com um certo ceticismo, mas vamos esperar para ver como é que vai se desenrolar os próximos meses. E é muito interessante, inclusive, a gente estar atento a isso e voltar no passado para ver o que foi que aconteceu e ver se a gente vai ver alguma coisa se repetir hoje, tá? Então eu gosto de ler essa parte histórica, eu sou apaixonado por história, sempre fui, desde muito cedo, desde muito criança. E a história da Segunda Guerra Mundial para mim também é muito interessante. Os grandes personagens, as grandes histórias, as grandes revoluções tecnológicas para a época, os grandes momentos, também os grandes erros, tudo isso traz ensinamento, traz aprendizado e é muito interessante e eu até recomendo para vocês. Tem outro livro que também é desse momento histórico, Invencível. Esse livro, pelo título, muita gente pode pensar que é um livro de coach, essas coisas, essas baboseiras dos dias de hoje, mas não. Invencível é a biografia de Louis Zamperini. Louis Zamperini foi um atleta norte-americano, um atleta dos Estados Unidos, que competiu em Olimpíadas, inclusive competiu na última Olimpíada antes da Segunda Guerra Mundial, e ele foi convocado para a guerra e ele foi lutar no Pacífico depois dos ataques a Pearl Harbor, e ele acabou como um náufrago, passou vários dias à deriva no oceano, foi resgatado, entre aspas, por tropas japonesas e dali enviado para um campo de concentração. Ele passou muito tempo como prisioneiro de guerra, foi torturado, viu companheiros morrer, viu coisas absurdas acontecerem, voltou para os Estados Unidos, entrou num momento de crise, se envolveu com álcool, quase perde a família, se converteu a Cristo numa cruzada do Billy Graham em 1949 e aí mudou de vida, fundou uma associação, uma instituição para ajudar crianças, ajudar adolescentes. Enfim, é uma história magnífica, a história do Louis Zamperini. Eu recomendo para vocês, tem inclusive um filme, está disponível no Netflix, Invencível, foi um filme que foi dirigido pela Angelina Jolie, que conta essa primeira parte da história dele, a parte da guerra. E tem um segundo filme, eu não me recordo agora o título, mas se você pesquisar no Google você encontra, que fala também da segunda parte da vida dele, que é a parte do pós-guerra, quando ele tem o seu casamento, as suas crises, a sua conversão. É um filme, aliás, muito interessante. E tem mais outro aqui também do contexto da guerra, e esse eu quero mostrar para vocês mais de perto, que são dois livros bem volumosos, que se chamam Memórias da Segunda Guerra Mundial, escritos por ninguém menos que Sir Winston Churchill, primeiro-ministro inglês na época da guerra. Esse cara foi um herói de guerra. Com esse livro aqui ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1953. Churchill é um dos grandes responsáveis por existir liberdade e democracia no Ocidente. Ele resistiu praticamente sozinho contra Hitler durante anos, enquanto Hitler avançava conquistando territórios na Europa, atacava Londres todas as noites, bombardeava várias cidades, várias regiões na Inglaterra. O povo inglês via suas cidades, suas casas em escombros. Muitos dentro da Inglaterra, principalmente políticos de esquerda, pressionavam para que Churchill aceitasse um acordo de paz proposto por Hitler e intermediado por Mussolini, mas Churchill se recusou em todos os momentos. Ele dizia: olha, eu não posso botar a minha cabeça dentro do crocodilo, dentro da boca do crocodilo. Aquele que negocia um acordo de paz com o tirano, aquele que negocia um acordo de rendição com o tirano, ele é como aquele sujeito que espera entregar carne, comida para o crocodilo só para ser devorado por último. E eu não vou fazer isso. Eu prefiro morrer a me render, eu prefiro morrer a perder a minha liberdade, eu prefiro morrer a entregar o povo britânico, o povo inglês, nas mãos de um tirano, na mão de um déspota, de um ditador sanguinário. Churchill foi um dos primeiros caras que se posicionaram contra Hitler. Quando Hitler começou a assumir o poder na Alemanha, começou a fazer coisas abomináveis, o povo europeu, as nações europeias se calaram. Eles estavam aderindo ideais de pacifismo e com medo de uma nova guerra por conta dos requisitos da Primeira Guerra Mundial, e eles se calaram. E muitos
fizeram tratados de paz que foram rompidos, muitos fecharam os olhos para as coisas abomináveis que Hitler fazia, e Churchill era o único que se posicionava quase que todos os dias no parlamento inglês, falando contra Hitler, falando contra o nazismo, falando contra o fascismo. O maior antinazista, o maior antifascista da história foi o senhor chamado Winston Churchill. Ninguém foi mais antifascista ou antinazista do que Churchill. E ele se posicionava, era criticado por seus companheiros do parlamento que diziam que ele era um beligerante, que ele amava a guerra, que ele fazia discurso de ódio, as baboseiras de sempre, né? Mas Churchill não recuou, e quando a guerra eclodiu, que a Inglaterra se viu em mau lençol, a quem foi que a Inglaterra recorreu? A Churchill. Ele virou primeiro-ministro, enfrentou Hitler sozinho durante muito tempo, antes dos Estados Unidos entrarem na guerra, resistiu bravamente, não se rendeu, não entregou os pontos, e quando os Estados Unidos entraram na guerra, então o jogo começou a virar. Logo depois eles fizeram também um tratado com a União Soviética que foi traída por Hitler, porque primeiro ela quem tinha feito um tratado entre os comunistas e os nazistas, os socialistas da União Soviética fizeram um tratado de não agressão com os nazistas em 1939, era um tratado que deveria valer por 10 anos, que tinha um protocolo que fatiava toda a Europa entre nazistas e comunistas. Você já pensou se esse tratado fosse para frente? Você já pensou se não fosse Churchill que resistisse bravamente? Hoje nós teríamos um mundo dividido entre nazistas e comunistas socialistas. Seria um inferno na Terra. Mas graças a Deus, graças a muitos homens e mulheres corajosos, graças a Churchill, a rainha Elizabeth I, mãe da Elizabeth II, graças a Charles de Gaulle, graças a Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, e grandes outros homens que resistiram e que enfrentaram esse mal chamado nazismo e de quebra o fascismo, nós temos hoje democracia e liberdade em muitas partes do Ocidente, infelizmente não podemos dizer que é em todo, e infelizmente ainda há uma praga no mundo chamado comunismo, socialismo, que age em vários países e que tem muitos adeptos e defensores dentro das nossas sociedades democráticas. Infelizmente, são aquilo que era chamado na época de idiotas úteis, né? Lenin, segundo alguns, foi quem disse a frase, não se sabe ao certo se foi ou não, mas são os idiotas úteis, aqueles que acham que há alguma coisa de bom, há algo de bom no socialismo, no comunismo, mas como disse Churchill, não há nada de bom vindo do comunismo ou do socialismo. O socialismo é o responsável por distribuir igualmente a miséria no mundo, a fome, a morte e o caos. Mas voltando à personalidade de Churchill, nós temos visto protestos no mundo e no meio desses protestos surgiram alguns imbecis que resolveram pichar a estátua de Churchill e acusá-lo de racista e de outras coisas. Churchill teve, ao longo da sua carreira política, algumas opiniões controversas, algumas opiniões polêmicas, algumas opiniões que não são toleradas nos dias de hoje, mas que na época, para o pensamento da época, para a cultura e os costumes da época, eram opiniões que encontravam eco na maioria da população, não só da Inglaterra, mas de praticamente todos os países do mundo. Então Churchill falou algumas bobagens, mas naquela época nós não podemos olhar para um personagem histórico baseado no hoje, nós temos que olhar para um personagem histórico baseado no tempo que ele viveu e entender que dentro do contexto em que ele vivia, dentro do momento histórico que ele vivia, muitas coisas que hoje para nós não são consideradas positivas, na época eram. E as opiniões de Churchill era que ele considerava o modo de vida inglês ou a civilização inglesa superior aos outros modos de vida e às outras civilizações do mundo. Ele achava que os ingleses eram um modelo a ser seguido e que eles precisavam ensinar essa cultura para o mundo. Churchill imaginava isso. E Churchill tinha um apego muito grande pelo Império Britânico e acreditava que precisava defender e manter o Império unido, por isso ele foi contrário à independência da Índia, por isso ele tinha opiniões fortes sobre Gandhi, sobre os indianos. Então, são algumas opiniões que têm que ser colocadas dentro do contexto no qual ele vivia, tá? E não depreciar um personagem que foi o maior estadista do século XX, um dos maiores líderes da história da humanidade, um cara admirável que precisa ser reconhecido por tudo que ele é e que ele representa para o Ocidente, para o povo inglês e para todos nós. Então Churchill foi um grande personagem. Depois a gente pode falar mais sobre ele, sobre a história dele, sobre as polêmicas, sobre como ele
enfrentou Hitler na Segunda Guerra Mundial. Podemos falar sobre outros personagens daquele momento histórico. Se vocês quiserem, a gente está aberto a esse diálogo. Mas para encerrar, eu quero mostrar para vocês o mais importante de todos os livros que eu tenho, que é a Bíblia Sagrada. Eu tenho várias Bíblias, são várias versões, Bíblias de estudo, Bíblias comuns, convencionais, e tenho essa daqui que é o meu xodó, a Bíblia Sagrada King James. Foi um presente que eu ganhei do grupo de jovens da igreja lá em Mombasa, quando eu era presidente de jovens. Eles se reuniram no meu aniversário, me deram esse presente, foi um dos maiores presentes que eu já ganhei em toda a minha vida. É um livro incrível, a Bíblia em si é incrível, e essa versão, essa tradução, ela é poética, ela é belíssima, eu recomendo inclusive para vocês. A Bíblia foi um dos primeiros livros que eu li na minha vida, foi um livro que moldou a minha maneira de ser e de pensar, onde eu encontro a minha base, onde eu encontro tudo, entende? A Bíblia, ela te ensina a como se relacionar corretamente com Deus, ela te ensina a como se relacionar corretamente com as pessoas e com você mesmo. Então a Bíblia é um livro fantástico, você abre ela e ela fala com você. Como dizia o Russell Shedd, a Bíblia ela tem o poder de ter com você o autor dela assim que você o abre. Então quando você abre a Bíblia, o autor da Bíblia está presente falando com você, e o autor da Bíblia é o próprio Deus, que inspirou vários homens a escrever ao longo de quase 1.600 anos, mais de 1.500 anos, 40 autores diferentes, 66 livros, escritos de maneira incrível por inspiração do Espírito Santo. Então é um livro fantástico, é o mais atual de todos os livros que você vai encontrar. Não é à toa que é o mais vendido, o mais impresso, o mais traduzido e o mais lido de todos os tempos. Então a Bíblia, ela forma o ser humano. E eu acredito que nós viveríamos num mundo melhor se todos os seres humanos lessem a Bíblia e praticassem o que ela ensina. E que eu desejo e oro e peço a Deus que os nossos líderes, os líderes da nossa nação e das outras nações também, possam tirar um momento da vida para ler a Bíblia e tentar aprender e pôr em prática o que ela ensina. E eu acredito que qualquer ser humano que lê a Bíblia, ele é muito mais feliz. Ela não é um livro de superstição, ela não é um amuleto, mas ela é um livro que lança luz sobre a sua vida. Ela mostra quem você é, ela revela o seu pecado escondido, ela revela o seu defeito, a sua fraqueza de ser humano, e ao mesmo tempo ela aponta para a solução. Ela diz, olha, você é pecador, mas está ali Jesus, ele te perdoa de todos os pecados, te reconcilia com Deus. Ela nos ensina a como nos comportar em sociedade, em família, no trabalho, na igreja, fora da igreja. Então é muito importante que você leia ela todos os dias, medite naquilo que ela te ensina, naquilo que ela tem a lhe dizer. Então esse é o livro mais importante que eu tenho. Eu leio a Bíblia desde os meus 5, 6 anos de idade. Livros relacionados a ela também. Um dos primeiros livros que eu li na minha vida foi um livro de catequismo da Igreja Católica. O segundo eu acho que foi um livro sobre o terceiro milênio, que era um livro adventista, falava sobre Apocalipse, tinha algumas histórias bem interessantes, mas eu lembro que com 7 anos eu discordava já de alguns pontos de vista que eu encontrei ali. Enfim, ao longo da minha vida eu sempre tive uma paixão por livros, leio desde muito cedo, e eu digo a vocês, é um mundo fantástico, o mundo da leitura, o mundo dos livros é um mundo fantástico, você aprende, você cresce, e você se desenvolve e você encontra coisas maravilhosas para sua edificação, para a edificação de outras pessoas. Então, minha gente, leiam, tá? Sai um pouquinho do Netflix, sai um pouquinho do YouTube, sai um pouquinho da TV e vão ler, vão aprender um bocado, porque eu tenho certeza que vocês vão crescer muito, tá certo? Outros dias a gente pode falar um pouco mais dos outros livros, dos autores também. Outro dia, se vocês quiserem, a gente pode falar sobre o Churchill, sobre o C.S. Lewis, sobre o Billy Graham, quando nós nos reunimos presencialmente ou através de vídeo, não sei, fica a critério de vocês depois, a gente vê aí. Mas que, para fique claro para vocês, que esses caras aqui são amigos que me ensinaram muito. Churchill, Billy Graham, C.S. Lewis, tem um livro ali do Chesterton que é incrível, Ortodoxia, Agostinho de Hipona, que eu tenho um livro
Confissões e Cidade de Deus, Júlio Verne, Machado de Assis, Homero, a Odisseia é incrível, Jorge Amado. Enfim, eu tenho livros dos mais diversos tipos, tenho livros sobre futebol, sobre biografias, tem a biografia de Pelé, biografia de Ayrton Senna, enfim, são uma variedade grande de autores, de livros, de obras com as quais eu aprendi, com as quais eu cresci e que me ajudaram a ser como eu sou hoje, a me formar junto com os professores e com as pessoas com qual eu convivi e convivo hoje. Então eu sou grato a Deus por ter essa oportunidade, ter esse privilégio de conviver com esses autores, né, entre aspas, não literalmente, mas de conviver com as suas obras, de aprender com elas e de conviver com boas pessoas também que me ensinam bastante através das nossas relações, dos momentos de aprendizagem, inclusive com vocês. Tá? Deus abençoe a cada um e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Tá? Valeu!